Olá, meu amigo da arte marcial, tudo bem? Estamos aqui novamente com o programa direto da redação, só que um programa muito especial, que é a Semana do Karatê. Também nós estamos comemorando o lançamento da Master número 16, bem especial do Karatê. O último vídeo, entrevistamos o nosso grande atleta, Douglas Brose, né? Foi uma entrevista muito bacana. E agora eu tenho a honra, o prazer de estar entrevistando aqui o meu amigo Robson Maciel. Robson Maciel é o top, foi considerado o top 10 do brasileiro. No futebol, aquela seleção do Pelé, né? Aquela seleção. Então, o Robson Maciel, uma lenda do karatê, inspirou milhares de karatecas aqui no Brasil, né? Ele com Johannes Freiberg, Ricardo Delia, aquele Dream Team. E aí, Robson, quanto tempo? Muito prazer. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, aqui é um prazer estar com vocês mais uma vez. Aqui é uma honra. A honra é toda nossa, meu amigo. Conheci o Robson aqui, tive o prazer de conhecê-lo aqui na redação, quando nós fizemos o livro do Ricardo Macarema, Defesa Pessoal. E de lá para cá, firmamos uma grande amizade. Mas, enfim, vamos lá para a entrevista. Né? Então, Robson, você é considerado um dos principais nomes aqui do Karatê Nacional, né? E deixasse uma recomendação para os karatecas que estão aí hoje treinando, iniciando. Começa a entrevista com uma recomendação sobre o karatê, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer para você que é uma grande alegria estar aqui, presente, falando com você. E essa recomendação, ela vem em boa hora, porque o karatê precisa de gente que ame o karatê, né? Que não só treine o karatê atrás de medalhas. Porque a melhor maneira de você obter resultado em competições é amando o karatê. E você amando o karatê, né, a arte, a filosofia, tudo que traz junto do karatê, você vai obter bons resultados. Então, primeiro, ame o karatê, faça com prazer. Depois, pense em outras coisas. Muito bacana. E como que você acha que hoje o karatê está comparado na sua época? Qual é a diferença? Como o karatê está representado hoje aqui no Brasil? Bom, é difícil de explicar isso, entendeu? Essa colocação, porque o karatê antigamente ele tinha uma conotação diferente entre alunos e professores, né? Você tinha realmente seguir um sensei, né? Hoje não é bem assim. Hoje se fala muito em competição, em resultado, em medalhas, mas deixou de lado aquela educação para a família, para o atleta, como estudante, como trabalhador, como relação de convivência na sociedade. O karatê virou uma coisa apenas, hoje em dia, no meu modo de ver, está mais voltado para o lado técnico. Não tem mais aquela conotação de filosofia, de vivência de vida, de família, né? Porque o karatê realmente sempre foi uma referência para as pessoas em termos de resolver os seus problemas, o seu cotidiano, né? Hoje deixou um pouco muito a desejar, porque as pessoas pensam só a minha mão, meu pé precisa chegar mais rápido na cara do cara. E não é bem assim, entendeu? Então as pessoas precisam mudar um pouco essa filosofia para retornar, resgatar aquele karatê misterioso, aquele karatê bonito, né? Aquele karatê onde um sensei tinha um aluno, onde esse aluno dava vida pelo sensei, né? Hoje mudou muita coisa. Hoje é muito estranho o karatê. Para mim é muito estranho. Eu continuo nessa mesma linha, né? Eu gosto de ter meus alunos orientados dentro da filosofia do karatê, porque senão você treina karatê, mas você tem um problema, você é o mesmo, não resolve, então para que treinar o karatê? Vou dar um exemplo de mim. Foi o 4º AVC que eu tive, mas eu já estou treinando, já estou fazendo. Por quê? Porque a minha conotação do karatê para treinar, para viver, foi seguindo os ensinamentos daqueles que eu aprendi dentro do karatê.
né? Porque falar é uma coisa, fazer é outra, mas eu posso dizer que eu sou um exemplo vivo de tudo que eu já passei e estou aqui agora. Mas eu devo isso, tudo essa filosofia do Karatê, o treinamento com os meus mestres, porque me deixou em condições de recuperar as coisas que eu perdi no meio do caminho através desses acidentes de percurso que ele tem na vida, né? Então eu acho que o Karatê hoje deixa muito a desejar para as pessoas. Eu posso dizer que eu sou um exemplo disso. Pô, são 4 AVCs e eu estou aqui inteiro. Então não foi só a parte teórica, não, foi a parte física, o treinamento exausto, a insistência, a persistência, né? Tudo que foi adquirido no Karatê. E hoje as pessoas, elas se sucumbem muito rápido com qualquer problema, até mesmo nesse tempo de pandemia. Eu acompanhei esse seu AVC, né? A gente ficou conversando quando o senhor estava aí no hospital, né? Eu vou chamar de senhor aqui, mas a gente é amigo, mas né? Tudo bem, é verdade, pode chamar de você, não tem problema não. Então tá. Então o pessoal que está assistindo, a gente é amigo, então, né, em respeito, chamaria de senhor. Muito amigo. Pode chamar de você, é melhor. Não sou tão velho assim, não. É isso aí. Estamos quase lá. Vamos lá. Então, quer dizer que o Karatê te ajudou a superar esse AVC, não só na forma física, mas também, principalmente, na forma mental, na sua postura mental. Porque eu fui treinado para isso, para sobreviver ao caos. Se você não treinar o aluno para sobreviver ao caos, o que acontece com ele? Ele vira um campeão olímpico, um campeão de karatê, seja qual for. Ele, quando tem uma decepção, ele para de treinar, ele não segue mais o karatê. Ele só treina para competição, ele não treina o karatê para a vida dele, entendeu? Essa é a diferença de hoje em dia. Essa que é a diferença. O que precisaria hoje para o karatê melhorar, aqui na sua opinião? Olha, são duas coisas distintas, né? O karatê e as pessoas. O karatê, ele para melhorar é só treinando. Você tem que treinar e aprender os fundamentos corretos do karatê. Agora, como pessoa, você precisa entender o karatê. Vamos dizer que não é, que o que eu vou falar talvez é um absurdo, mas não é mais ou menos o que é isso. Por exemplo, se você quer ler a Bíblia, você precisa entender o que você está lendo, não só interpretar, porque existe um estudo. Karatê também é a mesma coisa, sabe? Se você treina só o karatê, e se você interpreta o karatê de uma maneira, e você não conhece o verdadeiro objetivo do karatê, você não consegue melhorar esse seu karatê. Porque o karatê, quando você tem um aluno, você precisa melhorar tudo na vida dele. A partir do momento dentro da competição e fora da competição. E o karatê, sendo bem orientado, seguindo as normas do karatê, aquilo que ele oferece de bom, você consegue melhorar esse karatê, entendeu? Agora, certas coisas são universal. Força é universal, velocidade é universal. No meu modo de ver, para mim não existe karatês diferentes. No meu modo de ver, o karatê é um só. O que existe é regras diferentes, de competições diferentes, né? O karatê Shobipon, para mim, ele é mais verdadeiro, porque você, numa situação de caos, você precisa de milésimos de segundos para resolver o seu problema. Agora, se você colocar um problema terrível na sua frente, seja ele de vida ou morte, ou de doença, para você resolver em 5 minutos é difícil. Em é pior ainda, mas no minuto você também precisa decidir se você vive ou se você morre, porque você precisa de eficiência. Você não vai ter 5 minutos para você se salvar, às vezes, na hora que você precisa enfrentar um problema gravíssimo, um peso pesado, vamos dizer assim, entendeu? Então é difícil de colocar muitas coisas hoje em dia, porque as pessoas não estão interessadas em realmente ser campeão da vida, elas querem resultado, dinheiro, fama, carro, troféu, medalha, mas elas esquecem o que tem por trás disso, entendeu? Isso é uma vida. Pô, eu dedico até hoje para o karatê, né? Você imagina que depois de 4, 5 dias de AVC, eu estava fazendo abdominal na minha cama, né? E até minha filha contou para um amigo meu, ele deu risada, porque falou, pô, só o Robson mesmo, depois de 5 dias está fazendo 50 abdominal na cama. Mas para você ter uma ideia, eu estava tão preparado fisicamente, tão preparado, que depois do AVC eu não andava.
mas eu fazia abdominal, eu fazia flexão de braço, eu tentava ficar de pé na cama, entendeu? Por quê? Porque mantém a linha do karatê de não travar a mente e desistir no meio do caminho. É lógico que se você ficar, de repente, debilitado mesmo, o que você vai fazer? Você tem que aprender a conviver com isso. Agora vai acabar a sua vida, você não vai ter outros caminhos. É isso que eu friso no karatê para todos os atletas. A vida é cheia de percalços, não tem como evitar. E dor é dor, né? Não vai mudar nunca, seja de barriga, de dente, de cabeça, não vai mudar. E o mundo não vai mudar, o mundo ele é o que ele é. Mas a gente pode melhorar, a gente pode tentar melhorar as pessoas em volta da gente, a gente pode melhorar a nossa convivência, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, você é um campeão do que você faz, né? Mas por que você faz bem? Porque você conhece os fundamentos de dirigir uma empresa de revista e de lidar com pessoas que têm nome e que você entrevista. Pô, isso é uma dádiva divina, é uma coisa para poucos. Por quê? Porque você tem o fundamento, você tem a essência. Aquele que não tem a essência, ele fica só na superfície, entendeu? Então eu acredito que o karatê, para melhorar, precisa melhorar essa essência, né? Existem muitos grupos de karatê, mas não precisa pagar uma estrela para brilhar outra estrela, entendeu? E às vezes acontece muito isso no karatê. As pessoas esquecem do que o karatê é feito, de onde ele vem e do que foi feito, não é verdade? Né? E das pessoas que podem contribuir com isso. Falou a voz da experiência, muito bem colocado, muito bacana. Espero que ajude muito as pessoas que estão assistindo. Robson, essa pandemia, né? Como que você se virou nessa pandemia sendo professor de karatê, de wrestling também, né? Jiu-jitsu, enfim, sendo professor? Então, Bueno, é uma coisa maravilhosa que eu vou te falar, que sirva de exemplo para esses professores, para esses alunos. Eu tive a felicidade de tomar a primeira dose antes de ter a pandemia, antes de ficar 15 dias no hospital. Então, eu fui com uma dose para o hospital. Mas, como eu coloco uma medalha no coração de meus alunos, e não é só um trabalho físico, eu não fui abandonado pelos meus alunos. Os meus alunos da Academia Bodytech, que hoje está fechada, eles, por um tempo, enquanto eu tive debilitado, eles pagaram as mensalidades para mim, eles me ajudaram com dinheiro, né? Outros alunos meus que eu tenho de personal, como o Gustavo Werneck, Marcos Elias, né? O Dr. Roberto Clabin, essas pessoas poderosas de nome, né? Pessoas que treinaram, e, por exemplo, o Marcos Elias treina comigo até hoje, MMA, Karatê, o Dr. Roberto treinou também comigo, né? O Gustavo Werneck, presidente da Gerdau, também treina comigo. Essas pessoas entenderam que, como no Japão, existem professores de karatê que o governo financia, eles também não me abandonaram, entendeu? Continuaram pagando as mensalidades para mim, as minhas aulas, me ajudaram, se ofereceram até para me ajudar mais, mas como eu sempre falo que eu não vou usufruir dessa vantagem, porque já estão fazendo muito em contribuir com as minhas aulas, então eu não sofri essa parte financeira na pandemia. Eu continuei através, mesmo doente, mesmo aqui em casa, recuperando depois de voltar no hospital, ou mesmo no hospital, com as mensalidades em dias, as pessoas me apoiando, me incentivando, e eu fazendo de tudo, e faço de tudo para merecer isso. E tanto é que agora eu estou com 1 mês e 20 dias, e já estou recuperado, já estou dando aula, já estou dando aula de MMA, inclusive, para meus alunos, entendeu? Então, eu não tive uma coisa ruim nessa pandemia, pelo contrário, eu tive gente perto de mim, tive a minha filha que me ama, o meu genro que está comigo, meu netinho, os meus alunos. Eu consegui, de uma certa maneira, fazer com que essas pessoas entendessem que o karatê, nós não nascemos para ganhar dinheiro, nós nascemos para transmitir o karatê. Então, nós não dependemos só do emprego, nós dependemos realmente desses alunos que consideram a gente uma família e que reconhecem esse nosso talento e financia muitas vezes a gente para a gente mostrar o nosso talento, entendeu? Então, para mim foi maravilhoso tudo isso. E eu tenho eles até hoje comigo, eles estão comigo e estão treinando ainda, você entendeu?
Parabéns, Sensei. Muito bom. Aqui eu sempre digo também, o universo conspira, né? Você, a lei do retorno. O que você faz, você recebe. É verdade. Né? Então, às vezes, você ajuda uma pessoa e não é ela que vai te retribuir. Às vezes, outra pessoa vai te retribuir. Mas porque você se conservou nessa energia positiva. Essa né? linha, isso mesmo. Então para mim foi... Você vai ter o bem de volta. Então, parabéns. Voltando a falar mais um pouquinho de Karatê, o Karatê é uma arte que cativa muita gente no Brasil. Né? Por quê? Por que o Karatê cativa tanto as pessoas? Na sua opinião? Na minha opinião, eu digo até que é simples. Por que o Karatê cativa muitas pessoas? Quando um aluno, ou quando algumas pessoas, ou um grupo de pessoas, conhece um professor, né, que se esforça, que manda fazer, mas ele faz primeiro, e depois os alunos fazem depois, esses alunos creem no Karatê e fascinam eles. Porque muitas vezes eles perguntam, mas como é que você consegue? Mas por que você conseguiu tudo isso? Muitas vezes o exemplo que você dá, entendeu? É o que vale. É a primeira impressão que fica. Porque não adianta você mandar fazer se você não faz. Né? Como eu sempre dou agora o meu exemplo. Pô, eu estou aqui, estou trabalhando, dando aula 1 mês e 20 dias desse AVC. Não estou totalmente recuperado, mas isso não serve de bengala para mim. Então, meu aluno, quando ele vai treinar comigo, ele fala, putz, o cara teve um AVC em 20 dias, está lutando comigo aqui, deixa eu me mancar e vou treinar também, entendeu? Então, a sua referência de professor e de atitudes que você tem na vida é que reflete nessa, como fala, nesse mistério, nessa querer treinar o Karatê. Às vezes o cara, ele não quer só treinar o Karatê, ele quer ter a força que você tem de viver, de fazer, de realizar, né? A sua força mental. Então, isso aí cativa muitas pessoas que querem treinar Karatê. Porque faixa preta, medalha, a gente põe tudo na mesa, está sempre aí. Mas a diferença está na pessoa. Então, o que é que cativa realmente muitas pessoas, né? A maioria querem ser faixa preta de Karatê, mas aqueles mais aficionados, eles querem... Espera um pouquinho que deu pronto. Eles querem ter a tua força, o teu exemplo, né, de coragem, de sobrevivência, de família. Então é isso que motiva muitas vezes as pessoas quererem aprender o Karatê. Porque o Karatê não é uma coisa fácil. Não é um cara que é faixa branca, ele vai brigar com um cara que tem experiência de outras artes e vai bater. Não vai, ele vai apanhar. Mas só o tempo, o carinho, a persistência, a paciência, a resiliência é que vai fazer com que ele adore o Karatê, você entendeu? Porque é o que vai refletir no futuro, não agora. Então as pessoas muitas vezes procuram o Karatê, às vezes entusiasmadas com aquilo que elas veem. Mas quando elas começam a treinar e sentem a dificuldade, às vezes elas param. Mas quando um bom profissional ensina que a vida é assim, se você parar na hora da dificuldade, você não é real. Você tem que continuar na hora da dificuldade. E para isso, um ensinamento, uma palavra, uma amizade, além de um treino, vale a pena. Maravilha. Esse foi Robson Maciel, que esteve no evento dos grandes mestres das artes marciais. Muita gente estava falando, olha, o Robson Maciel fez uma demonstração lá, né? E assim, lá naquele evento, né, Sensei, tinham muitos professores, né? Inclusive, eu vi, assim, até Paulo Bartolo, né, falando, olha, o Robson Maciel, muita gente admira o Robson. Robson também foi capa da revista, está até aqui no meu monitor, a capa da revista, e em breve faremos nosso seminário, né, Sensei? É verdade, se Deus quiser, vamos fazer. Pessoal, vai ser o seminário da retomada. Né? É verdade. Aqui em São Paulo, vou convidar a todos. E para a gente finalizar,
queria dizer que foi uma grande honra falar contigo, meu amigo. A honra é minha. A gente aqui tem uma admiração muito grande por você. É recíproca, é verdadeira. Bacana. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que gostam de você aí, para a gente finalizar. Bom, não desista dos seus sonhos e nem desista da sua família, né? E principalmente também dos seus amigos de verdade. Porque o que a gente mais leva no futuro, né, e na eternidade é o amor e o rastro de flores que a gente deixa aqui na Terra. O resto, a gente não leva nada. E se der, deixa suas malas arrumadas, porque é muito ruim partir sem as malas arrumadas. Geralmente a gente parte com tudo desarrumado, né? Às vezes é difícil falar assim, mas eu estou falando como um professor mesmo de arte marcial, que não acredita que só viver é a solução. Às vezes também você está preparado para morrer, é como você começar a viver mais, né? Que as pessoas acham que nunca vai acontecer nada com elas, vai. A gente vê o exemplo da pandemia, quantas pessoas queridas, quantos amigos meus que foram embora, que moleques de 23, 24, 30 anos, que eram karatecas, que eram meus alunos, e é difícil de entender. Eu também preciso, através do treino, aprender a entender esses mistérios que a natureza e que Deus oferece para o homem, entendeu? Eu espero que as pessoas tenham mais consciência que o que investir aqui vai ficar aqui, agora o que investir dentro vai levar, tá bom? É isso aí. Ok, Robson, um grande abraço, nos vemos em breve. E você que nos assistiu até agora, muito obrigado pela audiência. Não esqueça de dar o joinha lá, sempre ajuda, né? A gente não quer muita visualização assim, porque o nosso público é bem selecionado, né? A gente, como eu falei no outro vídeo, a gente sempre preza pela qualidade, não adianta ter muita gente, mas a qualidade do nosso público é muito boa. Então, agradeço a você que ficou até agora assistindo. E um grande abraço, Robson. Os.